A gente fez uma viagem incrível para o Egito de 2 semanas em novembro de 2023. E antes da viagem a gente fez muita pesquisa. Pesquisamos muito pela internet, a gente queria fazer a viagem perfeita e não queríamos perder nada dos principais pontos do Egito e também não queríamos gastar mais do que o necessário. Como o Egito é um país complicado, com pouquíssima infraestrutura, muito assédio, muita pobreza e insegurança, a maioria das pessoas faz esse tipo de viagem contratando pacotes fechados. Depois de muita pesquisa, a gente resolveu fazer passeio por nossa conta própria, sem contratar nenhum pacote, o que acabou dando muito certo. E nos custou na ponta do lápis, literalmente 1/3 a parte terrestre do que custaria se a gente tivesse feito contratando pacote de agência de turismo. Nesse vídeo eu vou falar sobre diversos aspectos da viagem, especialmente para que isso facilite para aquelas pessoas que querem fazer esse mesmo tipo de turismo e tem um pouco de receio ou inexperiência. E para facilitar, vou dividir em 9 capítulos: roteiro, transporte, dinheiro, comida, comunicação, compras, hospedagem, passeios e conclusão. Roteiro. Nós começamos chegando de avião pelo Cairo, pegamos um hotel na região de Giza, pertinho das pirâmides. Aliás, do terraço do hotel, no café da manhã já dava para ver as 3 pirâmides bem ali na nossa frente. No primeiro dia, a gente foi conhecer o incrível Museu do Egito. Depois a gente foi um daqueles souks, aqueles mercados antigos tradicionais no meio da cidade do Cairo. No dia seguinte a gente saiu do Cairo bem cedinho e fomos até a região de Saqqara, onde a gente visitou as primeiras tumbas de faraós e conhecemos a pirâmide de Saqqara, que é a pirâmide mais antiga do mundo, com 5.000 anos. De lá a gente seguiu para a cidade de Mênfis, o berço do Egito, onde a gente viu, entre outras coisas, a famosa estátua deitada do Ramsés II. E naquele mesmo dia, depois do almoço, a gente foi conhecer as pirâmides de Giza. A gente passou a tarde lá passeando, tirando fotos, subimos em camelo, até o fim da tarde, onde a gente foi conhecer a Esfinge. No terceiro dia da viagem, a gente pegou um voo do Cairo para Assuã, que fica bem mais ao sul, e lá a gente se hospedou numa ilha no meio do Nilo, a ilha de Elefantina. A opção foi ideal porque nós passamos 3 dias naquela ilha linda, naquela região linda, em completa paz, já que naquela ilha não são permitidos carros. De lá a gente foi visitar no primeiro dia o famoso templo de Filas, que fica numa ilha. Depois fomos conhecer a Vila Núbia, com as ruazinhas coloridas. Em seguida a gente foi colocar os pés na areia de uma praia no Nilo, um local onde o deserto encontra o rio. Em seguida fomos conhecer a Tumba dos Nobres, com uma vista incrível da região. E para finalizar o dia ainda deu tempo de passear pelo Jardim Botânico de Assuã. No dia seguinte acordamos super cedo e um carro levou a gente lá de Assuã, cruzou todo o deserto até o sul, chegando na região onde fica Abu Simbel. Ali já é quase a fronteira com o Sudão. Abu Simbel, a maior obra de Ramsés II, um dos momentos mais marcantes da viagem. Voltamos para nossa ilha, descansamos. No dia seguinte, pegamos o carro em direção a Luxor. No caminho de Luxor, 2 paradas para visitar 2 templos muito importantes e muito bonitos, o templo de Kom-Ombo e o templo de Edfu. Chegamos à noite em Luxor. Essa região de Luxor é uma região muito rica em arqueologia. Nós passamos 3 noites lá. No primeiro dia, a gente visitou o templo gigante de Karnak, de manhã, que é a antiga cidade de Tebas. E no fim da tarde, a gente foi conhecer um dos templos mais bonitos de toda a viagem, que é o templo de Luxor. No dia seguinte, a gente madrugou para fazer o famoso passeio de balão pelo Vale dos Reis. A gente acabou fazendo um pouso forçado no meio do deserto por causa do vento muito forte que estava naquela manhã, mas foi muito divertido, foi muito bonito. No outro dia, fomos conhecer o famoso Vale dos Reis, com as diversas tumbas de faraós, uma das coisas mais chocantes da viagem também. E ainda naquele dia deu tempo de conhecer mais 2 templos maravilhosos. Aquela região é incrível. Deu também para conhecer alguns mercados, fazer algumas comprinhas na cidade. No outro dia, pegamos um carro de manhã
e fomos até o litoral do Mar Vermelho. Chegamos na cidade de Hurghada, onde a gente se hospedou num apartamento dentro de um resort, de frente para o mar. Hurghada foi muito gostoso porque deu para descansar, relaxar e deu para aproveitar para fazer mergulho no Mar Vermelho, um mar lindo, cristalino, quente, com muita vida marinha, muito bonito. De Hurghada a gente pegou um ônibus para o Cairo, dormimos naquele mesmo hotel que havíamos ficado no início da viagem e na manhã seguinte saímos muito cedo para fazer um passeio no deserto do Saara. Fomos até a região de Fayum, lá pegamos um 4x4 e fizemos safari no deserto, conhecemos lagos, cachoeiras, camelos, dunas, escalamos em pedras altas, enfim, e no fim da tarde, à noite, jantamos no deserto e dormimos numas barracas montadas embaixo de uma duna, assim, no meio do nada, sob aquele céu estrelado incrível. Acordamos no dia seguinte lá no Saara, voltamos para o Cairo e à noite fomos para o aeroporto e de volta para o Brasil. Esse foi o roteiro. Capítulo 2. Transporte. Todos os voos foram comprados por nós diretamente pela internet. A ida e volta para o Cairo e o voo interno, Cairo, Assuã. A gente sempre pesquisa pelos sites que a gente mais gosta, que são o Skyscanner e o Kayak. E conforme as pesquisas que a gente faz, a gente é remetido para outro site e compra nesse site, contanto que seja um site de confiança. Isso sempre dá certo, a gente não tem problema em fazer dessa forma. Em relação a transporte dentro do Egito, a gente utilizou muito o transporte de carros privados, com motorista à nossa disposição. Isso a gente contratava nos próprios hotéis, negociando o preço na recepção. É muito fácil e é uma opção excelente, porque diferente do passeio por pacote, em que você fica com um grupo, tem que se submeter aos horários da van, com um carro privado você faz o passeio que quer, no horário que quer e fica quanto tempo quiser. O grande pulo do gato, o truque, é pesquisar bem antes de reservar os hotéis, lendo as resenhas dos hóspedes. Pelas resenhas, pelos reviews, dá para saber exatamente que tipo de hotel você vai ficar e que tipo de suporte o staff daquele hotel vai te dar. Esses hotéis que nós ficamos, todos eles tinham muita recomendação para que a gente contratasse pacotes diretamente no hotel e também carros com motoristas. E foi isso que a gente fez. Ótimas condições, qualidade e preço. Isso dá muito certo. Além de carro, a gente fez também passeio de barco e foi a mesma coisa. Na região de Assuã ficamos com o barco o dia inteiro à nossa disposição, contratamos no hotel, negociamos com o dono do hotel, preço bom, condição excelente, foi um passeio que valeu muito a pena também. As viagens longas que a gente fez, ida e volta até o sul para Abu Simbel, depois de Luxor para Assuã e de Assuã para Hurghada, as três foram também contratadas no mesmo esquema, na recepção do hotel, falando com o dono do hotel, contratando um carro com motorista que levava a gente. E um último trecho, que foi o trecho de Hurghada até o Cairo, a gente fez de ônibus, porque não tinha a opção de carro, ou melhor, era muito caro. E nós descobrimos na internet um ônibus, que era bom e barato. Na recepção do hotel eles nos ajudaram, nós compramos e também deu muito certo. E o último passeio no deserto foi um pacote que incluía tudo, transporte, hospedagem, comida e tudo isso, que nós contratamos também na recepção do nosso último hotel no Cairo. Para finalizar em relação ao transporte, nós pegamos Uber na cidade do Cairo. A cidade é completamente caótica. É difícil encontrar Uber porque a placa vem em árabe, as letras e os números. Então essa parte é um pouco complicada, mas deu muito certo. O Uber te leva para qualquer lugar, é muito mais seguro do que pegar táxi. Então Uber é uma opção no Cairo. Vou abrir um parênteses nesse capítulo de transporte para falar do visto. Na verdade não precisa de visto para entrar no Egito com passaporte brasileiro, basta levar o passaporte. É preciso pagar uma taxa de $25 lá no aeroporto. Tem que se tomar muito cuidado com essa taxa, porque muitas pessoas disseram que elas davam $50 e não recebiam troco, ou davam $100 e recebiam troco, como se tivessem dado 50. Então, sabendo disso, nós já levamos trocadinho para não cair nesse truque. E depois que nós passamos pela imigração, carimbado já o passaporte, fomos assediados já ainda dentro do aeroporto por um senhor que queria o nosso passaporte, dizia que era polícia, mas não tinha nenhum uniforme, nada. E a Carol bateu tanto o pé que não ia dar de jeito nenhum, que o cara desistiu e deixou a gente ir. A gente não sabe o que foi aquilo, mas dá para desconfiar que provavelmente se ele pegasse o nosso passaporte, a gente ia ter que pagar algum tipo de taxa extra. Enfim, vale a pena tomar cuidado com esse tipo de coisa que é bastante comum no Egito.
Capítulo 3, dinheiro. Nas nossas viagens a gente gosta de utilizar o Wise, que é um sistema de câmbio melhor do que qualquer outro. O spread é menor e a taxa de câmbio é melhor e o IOF é só de 1%. Então nada bate o Wise. Eu não sou patrocinado não, mas realmente é um sistema perfeito. Agora no Egito tem uma peculiaridade. A moeda deles é uma moeda muito problemática. O câmbio oficial é muito menor do que o câmbio no paralelo. Então vale muito a pena levar dinheiro, levar dólares americanos. Com dólares americanos, trocando lá pela moeda local, o teu dinheiro vai valer 50% a mais. Então a melhor coisa que você pode fazer é levar dólar americano para o Egito, trocar lá e depois com dinheiro em mão negociar, porque você consegue negociar preço até de hotel, preço de transporte, de qualquer coisa você negocia e baixa bem os preços. Essa é a dica do dinheiro. Capítulo 4, comida. Pela experiência que a gente teve, o Egito não é um local, um país para se fazer tour gastronômico. Muitas pessoas de lá mesmo diziam para a gente não comer a carne, porque a carne não tinha nenhum controle de qualidade. A gente viu carne sendo vendida nas ruas, assim, pendurada ao relento, carne crua, tomando sol o dia inteiro. Também nos avisaram que a água tinha que tomar muito cuidado. Você tem sempre que tomar garrafa d'água fechada, receber a garrafa e você mesmo abrir. São cuidados que a gente tem que tomar nesse tipo de local. E, no geral, a comida não é boa. Foi uma decepção pra gente, porque a gente imaginou que a comida ia ser uma comida árabe, daquela maravilhosa comida árabe que se come no Brasil e no Líbano ou na Jordânia, mas não, era uma comida mediana, simples. Então o que a gente fazia na verdade era só focar na qualidade, na procedência para não ter problemas. Ainda em relação à comida, acontecia uma coisa interessante lá, que é o seguinte: quando a gente entrava em lojinhas, em supermercadinhos para comprar petiscos, salgadinhos, frutas, sucos, o preço era inventado na hora e um preço mais alto do que o real, porque a gente não consegue ler o que está escrito, é tudo em árabe, e porque a gente é turista, estrangeiro, em tese tem mais dinheiro, né? Então o nosso motorista, ele dizia pra gente que ele ia comprar coisas pra gente no nosso lugar, ele perguntava o que a gente queria, ele entrava na loja, comprava frutas, sucos, águas, bolacha, salgadinho, voltava e tinha pago uma fração do que a gente pagava quando a gente ia pessoalmente na loja. 10%, 20% no máximo. É incrível. Então, assim, vale muito a pena ter esse tipo de cuidado que pode fazer a diferença no fim da viagem. Capítulo 5, comunicação. Comunicação no Egito foi fácil. A maioria das pessoas, principalmente daquelas que trabalham com turismo, falam inglês, falam pelo menos o inglês básico. Uma dica boa é comprar um chip de celular para ter internet no celular logo no começo da viagem, numa loja da Vodafone. Tem que ser uma loja oficial, porque se for numa loja que vende chips da Vodafone, mas não é loja oficial, você vai comprar um chip que pode não funcionar ou pode ser muito caro e não ter muita data. Então fica essa dica do chip da Vodafone. Com o celular, com internet, tudo fica mais fácil. Você chama Uber, você usa o Translate se precisar. Mas no geral, o inglês básico mais do que basta para se virar no Egito. Capítulo 6, compras. Não é fácil fazer compras no Egito. Eles têm aquela cultura da pechincha, não existe preço fixo para nada. Então tudo é na base da negociação. E eles são um pouco e às vezes muito agressivos no processo de negociação. Mas no geral a gente até que não teve tanta dificuldade em comprar os nossos souvenirs, lembrancinhas, porque se você for preparado para esse tipo de problema, para esse assédio, e aprender a dizer não e sorrir e seguir adiante, não tem problema. Agora, uma coisa é certa, o preço que eles vão te informar no começo é sempre um preço muito maior do que o real. A gente chegou a pagar 5% ou 10% do preço da pedida inicial. Então, muitas vezes esse processo é tão cansativo que você desiste de entrar numa loja porque você sabe que aquilo vai te dar uma canseira enorme para você comprar uma lembrancinha, alguma coisa assim. Mas também não tem nada muito que chame atenção no Egito para se comprar. Os souvenirs são bonitos, aquelas esculturazinhas de faraós, de estátuas, de pirâmides, são muito bonitinhos. Fora isso, a gente não viu mais nada interessante. Inclusive, fomos numa loja de algodão egípcio chique e foi muito decepcionante. Então, é mais ou menos isso em relação a compras. Capítulo 7, hospedagem. Essa aqui é uma das dicas mais importantes da viagem. É muito fácil encontrar hotel no Egito pesquisando no Booking e fazendo a reserva pelo Booking. Mas o truque é de como fazer a pesquisa.
Não basta olhar a nota do hotel, o preço e fazer a reserva. É muito importante reservar um hotel que tenha muitos reviews, muitas resenhas de turistas, de hóspedes, e ler essas resenhas, porque lendo essas resenhas você vai entender que tipo de hotel que você está ficando. Se a cama é macia, se o hotel é barulhento, se é limpo, se a localização é boa e principalmente se o staff é prestativo. E foi dessa forma que a gente conseguiu fazer toda a viagem do Egito. A gente reservava hotéis em que o staff era um staff que prestava muito serviço aos hóspedes e que todos diziam que fazia preços bons, preços justos, condições boas. Então nós reservamos os hotéis e antes de ir para o Egito a gente já entrava em contato com o dono dos hotéis e já reservamos táxi para buscar no aeroporto, carro para levar de uma cidade para outra e assim por diante, tudo com ótimos preços, com ótimas condições, muito melhor do que se a gente comprasse qualquer pacote de transporte ou de passeio para um templo. Seria muito mais caro e você não teria um carro privado. Então essa dica é a melhor dica. Você pode fazer pelo Booking, pode, se quiser, também fazer por alguma dessas operadoras parecidas com o Booking, que são Agoda, o Hotels.com, Expedia. Eu acho que o resultado vai ser mais ou menos o mesmo. Airbnb não tem lá no Egito. Eu acho que o negócio mesmo é ficar pelo Booking e seguir essa dica aí das resenhas, dos reviews, porque isso não tem como errar. Capítulo 8, passeios. A gente saía todo dia, bem cedo, dos hotéis para fazer passeio. Na maioria absoluta das vezes, a gente saía com carro e motorista privado. Isso tudo, como eu já falei, era negociado e contratado na recepção do hotel. Dá para negociar muito e baixar muito o preço também. Gasolina no Egito é de graça praticamente. O importante é se certificar que o carro é bom, que tem ar-condicionado e que o motorista seja bom, fale o mínimo de inglês. E aí que entra aquele truque dos reviews dos hotéis, né? Como eu falei anteriormente, isso funciona 100%. Todos os carros e motoristas nossos eram ótimos. Na recepção do hotel, a gente também negociou um barco que passou o dia inteiro à nossa disposição em Assuã. E em Luxor a gente também negociou um passeio de balão. Consegui reduzir depois de muita conversa em 50% o preço inicial. Acabou sendo um preço muito bom, um passeio muito legal. Também nos hotéis fica muito fácil entender a dinâmica e a logística de cada passeio. Que templo ir, em que horário do dia, qual passeio vale a pena, qual passeio não vale a pena, é só para enganar turista e assim por diante. Então, por isso que a comunicação, por isso que o staff prestativo é tão importante. Nos templos todos que a gente foi, e foram muitos, a gente nunca contratou guia, a gente fez tudo por conta própria. A gente não gosta daquela marcação cerrada que o guia faz. E hoje em dia, com o Google em mãos, você consegue pesquisar qualquer informação. E a gente sempre gosta de pesquisar sobre o país que a gente vai antecipadamente para aproveitar mais a viagem. Os templos lá são bem sinalizados, são super seguros, então é muito fácil passear em qualquer templo sozinho. Vai haver um pouco de assédio de vendedores, de guias e dos guardinhas que ficam nos templos em tese para cuidar dos artefatos arqueológicos, mas na verdade eles estão lá para tentar te vender algum favor e pegar um dinheirinho. Mas isso é só dizer não, sorrir e seguir adiante. Outra dica é comprar o ticket dos templos no caixa da entrada de cada templo, porque também eles tentam te vender antecipadamente tickets para os templos, mas muitas vezes são tickets falsos. Isso é uma coisa que acontece comumente no Egito. Conclusão, é o capítulo 9. Em conclusão, nossa viagem foi fantástica, a gente realmente adorou. Apesar de todas as dificuldades, não foi nem um pouco complicado como a gente tinha imaginado antes. De fato, o Egito é um país pobre, sujo, desorganizado, o trânsito é uma loucura absoluta, acho que é um dos trânsitos mais agressivos e alucinados que a gente já viu. Talvez só não seja pior que a Índia. Andar pelas ruas, principalmente do Cairo, é uma experiência única, porque você é atacado por todos os lados e em todos os sentidos, com aquele barulho ensurdecedor constante das buzinas, aquele caos de pessoas, animais, carros, cada um por si, o assédio das pessoas querendo algo de você, os buracos no chão, a falta de calçada e assim por diante. Mas, no geral, a gente não se sentiu exposto, não sentimos que a gente poderia ser assaltado ou atacado. Eu acho que a gente se sentiu até que bem seguro. Mas é lógico, não custa tomar aquele cuidado básico. Vale a pena levar plug de ouvido, para quem tem sensibilidade como eu.
seja para andar pelo centro de uma cidade grande que nem o Cairo, seja para dormir à noite, porque são poucos os locais do país que você vai escapar do barulho constante das buzinas. Mas apesar de todos esses probleminhas, os passeios são maravilhosos, inesquecíveis, lindíssimos e únicos. A parte arqueológica do Egito bate a arqueologia de qualquer outro país. Itália, Turquia, Grécia, tudo isso fica para trás comparado com o Egito. Porque no Egito você vai visitar uma tumba, uma pirâmide de 5.000 anos, uma cidade que está lá, os artefatos ainda estão perfeitos, a pintura que os faraós mandaram fazer, as esculturas, é realmente muito chocante, muito marcante. Como qualquer viagem, a experiência não é nunca exatamente aquilo que você estava esperando. E uma das melhores formas de vencer estereótipos, de superar preconceitos, é mergulhando de cabeça nessas viagens, de cabeça na cultura local. E é isso que a gente sempre faz e é isso que a gente sempre recomenda. O Egito, para quem é aventureiro e para quem gosta de história, eu acho que eu recomendo 100%. É uma viagem que tem que ser feita. Finalmente, se você chegou até aqui, eu vou te pedir para se inscrever no canal, deixar um joinha e acompanhar os vlogs todos do Egito que a gente fez, que eu vou deixar um link no fim desse vídeo, são vários vídeos. E fica ligado, porque em breve a gente já está partindo para uma nova viagem que vai ser talvez até mais exótica do que essa. Então, até lá. Tchau. Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixa um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima.